pessoal que vai nos assistir pela internet, está aberta audiência pública das metas fiscais relativa ao terceiro quadrimestre do exercício de 2018, visando atender ao artigo 9º, inciso 4º da Lei Complementar número 101/2000, Lei de Responsabilidade Fiscal, a ser realizada dia 26 de fevereiro de 2019, às 10 horas. Eu chamo o funcionário Joaquim, da Prefeitura Municipal de Paraibuna, para explanar a matéria. Bom dia a todos. Bom dia. Cumprimento os vereadores na pessoa do presidente, nosso vereador Popai, e também a vereadora Janaína, que se encontra aqui, demais presentes, funcionários, internautas. Como de praxe, a gente tem vindo nessa Casa de Leis, através da Diretoria de Finanças, trazer o acompanhamento e avaliação das metas fiscais. A Lei de Responsabilidade Fiscal, a Lei 101/2000, ela traz vários requisitos, né, estabelece vários cumprimentos a serem executados pelo Executivo, ou seja, o município tem que demonstrar a transparência para o povo. Os presentes têm relatórios em mãos. A Prefeitura Municipal de Paraibuna, por sua Diretoria de Finanças, apresenta à Comissão de Orçamento e Finanças da Câmara Municipal e aos representantes da população o resultado da execução das metas fiscais do terceiro quadrimestre. Como foi citado pelo presidente, o artigo 9º, ele estabelece que nos finais dos meses de maio, setembro e fevereiro, o Poder Executivo demonstrará e avaliará o cumprimento das metas fiscais de cada quadrimestre em audiência pública na referida Casa de Leis. A audiência pública, como a gente já sabe, é um instrumento de transparência da gestão fiscal e deve ser divulgada amplamente. A gente quer salientar que foi divulgada pelo site oficial da Prefeitura, foi em jornal e no átrio. Um dos instrumentos, né, de transparência, portanto, é e-mail eletrônico. Então, a gente divulga a audiência, a gente espera que a população compreenda que não é fácil agendar dias e horários, mas pela internet também vocês podem acompanhar. A importância dessa audiência, essa audiência pública do terceiro quadrimestre, ela praticamente faz o encerramento do exercício, com os dados, o que aconteceu durante o exercício. Ela acumula o primeiro, o segundo e o terceiro quadrimestre. O que ela vai tratar, então? Ela vai tratar de receita arrecadada no período e a sua previsão. Ela vai falar da despesa realizada e o que foi fixado. Compara a receita e despesa do exercício. Analisa o resultado primário e nominal. O primário, no primeiro momento, como que são as finanças, e o nominal, os compromissos de parcelamento e futuros. E compara também as metas e as dívidas do município. Analisando o resultado da execução orçamentária, o resultado bruto da execução orçamentária analisa o comportamento da receita e da despesa. Então, bruto, assim, o que arrecadou e o que gastou. Conforme de defere do demonstrativo, a receita bruta do período comportou acima das previsões expectativas contidas no PPA, LDO e LOA, motivado em especial pela arrecadação de ISS, que arrecadamos em torno de 2 milhões a mais, porque as obras que estão terminando na Serra ainda tem alguma coisa, e esse ano de 2018, quero falar, a gente ainda arrecadou alguma coisa de lá, rendeu frutos. É claro que em 2019 a tendência é diminuir, as obras estão em fase final. O ITBI também surpreendeu, tá? Tivemos uma arrecadação a 200 mil a mais, tá? O ITBI é transferência de bens imóveis, então teve uma movimentação de mobiliário na cidade, isso demonstra isso. FPM também, ele foi acima da expectativa, muitos municípios estão perdendo, nós tivemos uma expectativa, foi uma expectativa boa, tá? O ICMS também o IPVA, foi muito boa a arrecadação do IPVA, que é em torno de 1.600.000,
E também as transferências de compensações financeiras, tanto do Fundo Especial do Petróleo, quanto dos royalties da represa e recursos minerais. Então, com isso, a gente teve um excesso de arrecadação. Eu quero adiantar aqui que o excesso de arrecadação nosso chegou a 6 milhões a mais do que estava previsto, em linhas gerais, sendo que desse valor, 1.400.000 aproximadamente, é despesa de receita de capital de convênios celebrados com o governo federal e estadual. Ainda assim, no município, a receita chegou a superar a casa dos 9 milhões, tá? A gente vai verificar dados daqui a pouco. Mas uma parte desse valor, em torno de 3 milhões, é do Instituto de Previdência, porque eles têm um valor de caixa alto, inclusive de aplicação financeiras, que a gente fala de alto risco, né? Mas então a aplicação financeira do IPMP é muito grande. Então, isso contribui para ter excesso de arrecadação. Ainda assim, em decorrência da atual conjuntura nacional, porque o ano passado tivemos eleições majoritárias, né? Presidência, Estado, a gente não tem uma noção, ano passado, a perspectiva de como que vai comportar a economia, né, para o próximo ano. Então, o município em si, ele não quis criar coisas novas sem ter uma certeza da situação. Então, mesmo assim, tomando medida para não comprometer as finanças, os programas e ações planejados foram feitos, tá? A gente não deixou de prejudicar nem a área da saúde, nem a educação, e nem funcionalismo público, nem cargos patronais. A gente cumpriu os compromissos nossos. Falando da arrecadação, vamos falar assim, ó, a previsão anual de 60.328.000, o município, então está aqui, né, todos os entes, né? Aqui é a Câmara, toda a despesa receita da Câmara, Prefeitura, Instituto de Previdência e Fundação Cultural. De 60.328.000 previsto para 2018, chegamos a arrecadar 69.415. Onde está os 9 milhões a mais, tá? Detalhe, a receita tributária prevista de 11.328.000, que é a receita própria, que põe IPTU, ITBI, Imposto de Renda, ISS, chegou a 13.168, praticamente 2 milhões a mais. É os 2 milhões, teoricamente, do ISS que a gente comentou, tá? A receita patrimonial também foi um pouquinho a mais. As transferências, elas chegaram praticamente a 4 milhões a mais que o previsto. Então, 4 milhões com os 2 milhões do ISS, dá em torno de 6 milhões que a Prefeitura acabou tendo, tá? O restante, praticamente, é do Instituto de Previdência. E as receitas e contribuições, pode verificar aí, outras receitas, de 3.143.000, que são receitas que não estavam previstas, tá? 187.000, que era a média que a gente previu para o exercício. Então, a receita superou a expectativa. Ora, então a Prefeitura arrecadou mais. O orçamento, quando foi feito para 2019, ele está na faixa de 64 milhões e alguma coisa, tá? Então, teoricamente, esse ano a gente deve executar com tranquilidade. É claro que por isso que a gente fala, tem que avaliar quadrimestralmente. A receita está acompanhando, não está? Tem um crescimento para a gente conseguir. E não obstante a isso, se você tem um acréscimo de receita, você pode incrementar a sua despesa. Ué, mas se eu estou arrecadando mais, eu posso dar uma incrementada na minha despesa. Eu posso melhorar as minhas ações, tá? Quanto às despesas, tanto no que tange a despesa empenhada, liquidada, como já foi salientado aqui, a despesa empenhada, que é o compromisso assumido, e a despesa liquidada é aquele compromisso que está certo, ou seja, uma nota fiscal que foi entregue, um produto que foi entregue, ou uma folha de pagamento que eu tenho compromisso de pagar. Eu não tenho como cancelar isso. Então, o liquidado, não é que a gente fala o pago, o liquidado é aquele que está comprometido, não tem como, já existe uma contrapartida daquele empenho. A nossa despesa, ela chegou a ser atualizada, com suplementações de crédito especial, né, com saldo superávit financeiro do ano passado, com excesso de arrecadação, chegou a 68.526.000, o município, ainda que a receita tenha sido 69. Empenhou 61.913, tem um empenho praticamente 62 milhões, né, e liquidou 60.800, ou seja, eu empenhei menos do que eu arrecadei, ou seja, arrecadei mais, o município arrecadou 69 e gastou 62 praticamente, tá? E certo, 61. Então, eu tive, pela empenhada, 7.500.000 de superávit. Então, olha para vocês aí, eu gastei menos 7,5 milhões. E pelo liquidado, que ficou, só contabilizo a parte que eu tenho compromisso, que é o que está certo, que está entregue,
ficou em 8.500.000. Então, esse dinheiro, não é que o dinheiro praticamente está em caixa do município, porque aqui está o IPMP junto, mas é assim, você vê que o município tem controle das finanças, ou seja, não está gastando mais do que arrecada. Esse é o ideal. Talvez pudesse ampliar alguns programas, mas como já foi salientado aqui no relatório, não dá para a gente começar a gastar muito achando que vai receber. Na atual conjuntura do ano passado eleitoral, né, a gente não podia fazer loucura, então eu falei, tem que ir com cautela. Agora, esse ano talvez a gente começa mais a fluir melhor. Depois, então quero falar que eu tive superávit financeiro, né, na execução orçamentária e na empenhada e liquidada. Ou seja, eu estou cumprindo, eu estou gastando com cautela, ou seja, eu estou arrecadando, mas eu estou gastando tudo. Eu estou mantendo uma poupança. A ponto que as contas nossas, o ano passado, folha de pagamento, fornecedor, a gente veio num crescente. Dezembro, a gente teve uma expectativa, ainda assim a folha de pagamento de dezembro será no dia 2 de janeiro, então a gente toda uma programação, né? Tentando pagar os fornecedores em dia, né? A gente sabe que alguns municípios fizeram decretos de calamidade financeira, né? Vocês acho que são sabedores disso, e aqui não aconteceu. Tem muitos municípios que não conseguiram quitar suas dívidas ou não deixaram dinheiro em caixa. Aqui ainda ficou dinheiro em caixa para em janeiro pagar a folha e começar a pagar fornecedor. Quando eu falo do resultado primário e nominal, primário no primeiro momento, quanto que eu arrecadei e quanto que eu gastei, tá? É por aí. No nominal, ele fala assim, quanto que eu arrecadei, quanto eu gastei, quanto que eu tenho de dívida para frente, tá? A gente tem parcelamento com o IPMP, fundo de garantia, né? Lembrando que o Instituto Previdência, uma dívida de anos anteriores, que lá em 2009, em abril de 2009, foi aprovado por essa Casa de Leis, um parcelamento em 120 parcelas, né? Agora no mês de março, quitaremos a parcela 120, ou seja, a gente paga em torno de 100 mil por mês de parcelamento para o IPMP, é um dinheiro que, teoricamente, já vai servir para outra necessidade. Então, olha os compromissos em dia. Então, como eu falo o resultado primário, eu tenho uma receita fiscal líquida, que é a receita operacional. Então, o que eu vou arrecadar, eu tinha previsão de uma receita fiscal líquida de 57.929.220. Eu cheguei a arrecadar 66 milhões. Porque dessa receita, eu estou excluindo a aplicação financeira, porque eu não tenho que ficar aplicando dinheiro. É claro, dinheiro público tem que ficar aplicado, mas, obstante a isso, eu demonstro que arrecadei mais do que está previsto, que são os 9 milhões, de 57 para 66. Na despesa, eu tinha previsão autorizada de 67 milhões, liquidei, comprometi com 59, tá? Então, meu resultado primário foi de 6.437.000, ou seja, tirando a receita e despesa, eu estou sob controle. Esse valor de 6 milhões é o que praticamente está no boletim, que fechou de 31 de dezembro. Só que desse dinheiro tem parte vinculada, tem dinheiro do Fundeb, tem dinheiro da saúde, tem dinheiro do social, tem dinheiro do turismo, tá? Tem dinheiro do Ministério da Agricultura, porque são convênios que chegaram, então esse dinheiro faz parte da prefeitura. Mas, não obstante a isso, a gente conseguiu pagar a folha dia 2 de janeiro com dinheiro próprio, praticamente. Então, o resultado primário foi de 6.437.000, tá? Ou seja, tivemos um resultado positivo. Quando eu chego no resultado nominal, é a dívida de longo prazo, então a dívida consolidada e fundada, é que a gente fala. Eu já não tenho mais parcelamento do INSS, ainda tenho o PMP, o mês que vem a gente quita, dia 20 de março, se tudo correr bem, teoricamente vai correr, e temos ainda dívida de R$ 3.500 mais ou menos para o fundo de garantia, tá? Que vai se estender ainda a mais 2 anos praticamente, são 40 parcelas. Então a gente verifica que a gente está cumprindo os compromissos nossos. Aí vocês vão verificar, então a dívida consolidada, que fechou em 2017, para 2018, foi de 43.200 para 45.200. Teve um acréscimo em torno de 2 milhões. Isso foi ajuste. O IPMP tem um ajuste atuarial, tá? Então, regularmente, periodicamente, eles fazem o levantamento para ver o que eles têm lá, dá para pagar os aposentados até que ano. A previsão nossa era
até 2023, já estamos com expectativa até 2028, são projeções de mercado, tá? O resto a pagar processado, que era 1.361.000, hoje é 88 mil, tá? Então a gente diminuiu bem. Haveres financeiro, que em 2017 estava em 56 milhões, hoje está em 62, lembrando que esse valor está junto com o IPMP e Prefeitura. Então, o IPMP tem em torno da casa de 55 milhões em aplicações. Nossa, então tem bastante dinheiro, mas isso aí para fazer face aqui aos aposentados, né, que estão aposentados, pensionistas, e para quem também vai aposentar. Então é uma garantia futura para os servidores municipais. A dívida, então, que o ano passado eu poderia, dívida fiscal líquida, eu tinha um lastro que eu poderia endividar até 10 milhões em 31 de dezembro de 2017. Hoje eu falo que é 7, ou seja, 7 milhões. Então eu posso endividar. Por quê? Eu tive que fazer um ajuste de 2 milhões e alguma coisa do passivo atuarial. É um compromisso que o PMP tem. Como a gente fala atuarial, são relatórios atuariais de expectativa de vida, de quem vai aposentar. Então o PMP tem todo esse cálculo para garantir o futuro do servidor. Então o servidor municipal, ele vai aposentar e tem uma garantia de receber. A gente está vendo isso na esfera federal, né? Esse encontro de contas, esse ajuste, né? A reforma previdenciária é sério, o município tem previdência própria, está bem, né? Então, o que a gente espera? Que sempre acabe melhorando. É claro que vai aposentando, tem que mexer muitas vezes em alíquota, mas hoje em dia, até 2028, 2029, o IPMP, entendeu? Ele está sob controle, tá? E por fim, em metas fiscais, a gente quer falar o seguinte: houve um aumento no estoque da dívida, mas devido ao ajuste atuarial, porque eu tenho que deixar esse atuarial registrado, tá? Mesmo assim, se o município tivesse que endividar de 31 de dezembro mais 7 milhões, ele poderia fazer parcelamento e endividar. Só que são lastros que a gente fala assim, eu tenho suporte para me endividar. Aí eu não quero endividar, mas eu tenho suporte. Então o município, quando ele assume um compromisso sério de garantir também a estabilidade do Instituto de Previdência, tá? Ele demonstra o quê? A gente quer ser transparente, os dados estão aqui, e não quero ser comprometedor. Então o funcionário, ele trabalha tranquilo, tá? O ativo tem pagamento em dia, né? O pagamento provavelmente deve sair na quinta para sexta-feira desse mês, e a parte do Instituto de Previdência, os inativos pensionistas também tem lastro, porque, como já foi falado, um instituto que não tem dinheiro, que acontece no governo federal e outro instituto, a prefeitura tem que suprir essa demanda. Hoje o Instituto de Previdência é autossustentável e bem equilibrado. Então, o que eu quero falar é o seguinte: a receita não financeira, 66 milhões, tá? Tira a despesa não financeira, 59 milhões, então tive superávit primário de 6 milhões 437. Adiciona as rendas de aplicações, tá? Juro de amortização, subtraio, então o superávit da execução orçamentária líquida, 8 milhões e meio. Então eu tive um superávit no ano. Esse superávit de execução orçamentária, ele vira um superávit financeiro, tá? Que ele vai acumulando com o exercício anterior, vê as despesas que ficam resta a pagar, eu vou ter esse equilíbrio. Então, aponto que o município, ele cumpriu os parâmetros da lei fiscal, tá? Gastar menos do que arrecada, nunca gastar igual nem mais, não comprometer, tá? Segundo, ter equilíbrio, cumprir seus parcelamentos em dia. E o mais importante de tudo isso, cumprir com as obrigações diárias, né? Existem fatos isolados, que a gente fala financeiramente, existem fatos isolados, né? Mas o município, ele tem demonstrado que está cumprindo a lei fiscal. Se a lei fiscal manda segurar a despesa, segura a despesa. Se a lei autoriza ou permite você incrementar a despesa, melhorar, criar programas, a gente cria. O que a gente não pode é perder esse foco. Talvez, para salientar que, quando eu falo assim, mas 69 milhões, o orçamento o ano que vem é 64, mas tem 5 milhões. Lembrando que o ISS, o ano que vem, eu já não tenho mais, quer dizer, em torno de 2 milhões e meio que eu já não vou ter. Então, a gente espera que a economia reaja,
tem reagido, que não arrecade 64, arrecade 70, arrecada mais que esse ano, mas são todas perspectivas e projeções. Se arrecadar mais, como foi feito esse ano, devidamente autorizado pela Câmara e devidamente com amparo legal, a gente tem como incrementar a nossa despesa. Ou seja, se eu estou ganhando mais, eu posso gastar mais. Se eu ver que a receita está caindo, porque daqui a 4 meses, a gente vai, em maio, fazer outra audiência aqui, a gente vai verificar agora esse ano como é que está, os 4 anos desse ano, primeiros 4 meses desse ano. Esse aqui, então, é o fechamento do ano passado. Então a Prefeitura fechou bem, fechou. Mas o boletim de caixa, que está fixado lá no átrio, mas para vocês verem, a gente fechou no caixa com 7 milhões no boletim, mas uma parte é saúde, uma parte é Fundeb, uma parte é social, uma parte é nossa. Então, você vai verificar com esses 7 milhões que fechamos aqui, 7 milhões e 65 mil, é o que está lá no caixa, tá? A Prefeitura tem lá, tá? Então, a gente está conseguindo cumprir os compromissos com o repasse da Câmara em dia, com o Instituto de Previdência, os recolhimentos, né, em dia, para não gerar parcelamentos futuros, né, porque não deve para o INSS, com repasse para a Fundação Cultural também em dia. Então, o município, a Prefeitura tem se esforçado a cumprir as obrigações, tá, sem impedir, com cautela e responsabilidade, sem impedir e nem atrapalhar os programas e ações existentes. O que a gente tem que falar é essa transparência. Então, as finanças também, eu falo várias vezes, já falei aqui, está sob controle, tá? Porque se você falar que está bem, você começa a fazer loucura, como na casa da gente. Se você falar que está mal, também não está, desesperador. Está sob controle e esse é o levantamento. Temos uma poupança, um dinheiro? Sim. Pode acontecer alguma coisa do futuro, do percalço? Sim. O que a gente não pode perder é esse foco. Se eu arrecado mais e consigo ampliar, a ponto que o orçamento que vem já vai para 64 milhões, com cautela, eu vou melhorando as condições da população, ou melhor, os serviços colocados à disposição da população. Eu quero agradecer essa oportunidade aos vereadores presentes, ao público presente, aos funcionários. Me encontro aqui para tirar alguma dúvida, que caso precise, sobre essa parte, e como vocês são sabedores disso, em maio, daqui a 4 meses, a gente vai fazer uma avaliação agora da gestão do ano 2019. Esse aqui é o fechamento de 2018. Obrigado pela oportunidade. Não tendo mais pauta a ser tratada na presente ordem do dia, agradeço a presença de todos e, em nome de Deus, declaro encerrada a audiência pública das metas fiscais.